Fala, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem com você? Professor Juliano Muniz, aqui, o inesquecível Pro. Seguinte, galera, gramática em 10 lições. Será que dá para aprender gramática em 10 lições? Será que existem 10 lições essenciais de gramática que nós possamos aprender e, com isso, né, mergulhar águas mais profundas na língua portuguesa? Sim, meu caro, sim, existe, né, este curso, este método, e eu estou aqui para te apresentar gramática em 10 lições. Maravilhoso, e você vai ver a diferença que isso fará na sua vida estudantil, né, na sua vida de concurseiro, na sua vida, né, de prestador aí dos concursos mais elaborados, né, da sua escrita, da sua análise sintática, morfológica, né? Você vai enriquecer aí todas as suas possibilidades, compreendendo de fato a língua portuguesa. 10 lições de gramática que vão revolucionar, né? Vão fazer você dar um salto enorme na língua materna. Maravilha? Bora pro vídeo! Muito bem, meu consagrado. Veja só, preparei toda esta aula, meu retrato ali, gramática em 10 lições. Que maravilha, Lima Barreto está aqui. E sabe por que ele está com essa cara? Porque até agora você não deixou o seu like, meu querido. Deixa o seu like, o seu dedo não cai e o meu canal sobe. Valeu, meu querido? Tamo junto. Bora lá. Seguinte, gramática em 10 lições, nós temos que começar com o sujeito e o predicado. Termos essenciais ali, fundamentais, básicos, né, da oração. Bora? Então veja só, meu consagrado. Primeiro de tudo, tá? Perca, né, exclua, abomine, né, essas ideias modernas de não olhar para as definições e simplesmente fazer exercícios, né? Simplesmente um macete seco, não é? Simples demais. Não, abomine essas coisas. Tire a ideia de que as definições não servem para nada, né? Tire essa ideia. Hoje eu estou aqui para fazer isso com você. As definições nos auxiliam, né? Elas são como as margens de um rio, tá? Que conduzem todo o nosso conhecimento. Então, vamos olhar para a definição com inteligência. É isso que falta para muita gente, para muito educador, né? Para muito instrutor por aí. Olhar para a definição com inteligência, tá certo? Então, repare, vamos lá. Sujeito. O que é o sujeito, meu consagrado? Sujeito é o termo da oração. Estou lendo aqui, você pode me acompanhar, né? O sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita através do predicado. E agora você tá maluco comigo, falando assim, não, professor, essa definição aí, eu tô com a cara do Lima Barreto aqui, ó. Não, calma, volta aqui. Veja, você vai usar da sua inteligência, tá? O sujeito é o termo da oração, ponto. Beleza. O termo da oração. Agora você pega suporte, grifa se você puder, suporte e afirmação. Pronto. Termo suporte de uma afirmação. Olha aí que beleza. Isso é usar a definição com inteligência, tá? Ele é o termo suporte de uma afirmação que é feita pelo predicado. Guarda no bolso, meu consagrado. Glorifica aí que você aprendeu. Deixa o like, tá? Sujeito é o termo suporte de uma afirmação feita através do predicado. Resumi e guardei no bolso. A definição, de uma vez por todas, nos ajuda, tá? Nos guia, tá certo? Segundo, e o que é o predicado, prof? O predicado é o termo da oração, estou lendo e você pode me acompanhar, que através de um verbo projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Opa, vamos lá, corta aqui pro pro. Vamos usar com inteligência, ok? Esta definição. Voltamos lá. Então quer dizer que através de um verbo, o predicado projeta uma afirmação sobre o sujeito. Espera um pouquinho.
que nós vamos pegar? Termo que, através de um verbo, projeta uma afirmação sobre o sujeito. O termo que projeta a afirmação sobre o sujeito. Resumi, pus no bolso. O termo que projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Tá na mira. Tá no bolso. Isso é predicado. A afirmação, né, o termo que vai projetar uma afirmação sobre o sujeito, sobre o fulano. Tá tranquilo ou não tá? Fala para eles, Lima. Tá tranquilo. Tá sossegado. Certo? Agora vamos praticar. Agora sim. Ou seja, nós vamos procurar o quê? Um termo que seja o suporte de uma afirmação e o termo que projeta a afirmação sobre o suporte através, né, de um verbo. É isso que nós vamos procurar. Beleza? Na tela, o exemplo. Abaixo aí, acompanhe comigo. O homem velho me contou isso com espanto e desprezo. Eu já até colori para você ficar sagaz, esperto, para você pegar de uma maneira rápida, simples e direta. O homem velho me contou isso com espanto e desprezo. Onde está o sujeito? Espera um pouquinho. Cadê o termo da oração, né? Que é o suporte da afirmação. Opa, vamos procurar a afirmação. Qual é a afirmação da frase? A afirmação é que contou isso com espanto e desprezo. E aí, meu querido? Você só pode perguntar uma coisa. Quem? Quem contou com espanto e desprezo? Essa é a afirmação da frase. Já achei meu predicado. Certo? Até deu ruim aqui, ó. Essa é a afirmação da frase. Me contou isso com espanto e desprezo. É a ação. Me contou. Essa é a afirmação da frase. Aí é só dizer, só perguntar, quem me contou isso? O homem velho. O homem velho é o sujeito. Por quê? Porque ele é o suporte da afirmação, lembra? Tá lá a definição. Ele é o suporte dessa afirmação. O homem velho. E o que está em verde? Não é uma afirmação feita através de verbo? Tudo isso aqui é uma afirmação. Me contou isso com espanto e desprezo. É uma afirmação, né? Que está sendo feita sobre quem? Sobre o homem velho. Foi o homem velho que fez isso, que contou isso com espanto e desprezo. Meu cabra, meu consagrado, tá tranquilo ou não tá? Tá tranquilo ou não tá? Fala a verdade. Pronto, sujeito e predicado. Vamos olhar para a definição de novo. O termo, né, suporte de uma afirmação. Predicado. O termo que projeta uma afirmação. Pronto. Preciso de um termo suporte. Sujeito. E o termo que projeta a afirmação. Predicado. Beleza, meu consagrado? Vai ficar mais claro, vai ficar translúcido agora nos demais exemplos. Maravilha? Vamos tocando o nosso barco, então. Preste muita atenção. São 3 critérios para identificar o sujeito da oração. Vai ajudar você, né, para que você consiga identificar de uma maneira precisa e rápida o sujeito e o predicado, tá? Primeiro vamos pelo sujeito, certo? Então, no sujeito, 3 critérios básicos aí. Primeiro é a concordância. Já grifei, já sublinhei ali em amarelo para você. Tá grifado ali, né? A concordância. O verbo estará sempre na mesma pessoa e número que o sujeito. Ou seja, se estiver no singular, o verbo estiver no singular, o sujeito tem que estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Tá? Eles vão concordar. Eles vão conversar ali de igual para igual. Beleza? Então você não pode dizer, né? Os cachorros latia. Latir é o verbo. Você tem que concordar sujeito com o verbo. Os cachorros latiam.
ok? Neste exemplo aqui. Maravilha? Então, ó, concordância. Verbo e sujeito sempre vão andar bonitinho, juntinho, iguais. Se um está no plural, o outro também tem que estar. Se um está no singular, o outro também deve estar. Maravilha? Posição. Segundo critério, posição. Usualmente, preste atenção na definição, não corra dela, tá? Não corra dela. Fique tranquilo. Usualmente, o sujeito precede o verbo, ou seja, ele vem antes. Usualmente, ele vem antes do verbo, né? E, mesmo que venha depois, pode ser transposto naturalmente para antes. Ou seja, você consegue fazer a modulação sem que haja prejuízo no sentido, tá? Sem que haja prejuízo no sentido. Mas, usualmente, o sujeito vem antes, ele precede o verbo. Tranquilo? Maravilha. E o terceiro critério, a permutação. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo, ele pode ser mudado. Ele pode ser permutado pelos pronomes ele, ela, eles e elas. Você pode fazer essa alteração também sem prejuízo, né, para o entendimento, para que a frase não perca o seu sentido. Beleza? Corta para mim aqui. Ah, professor, tá muito teórico, eu não tô conseguindo pegar. Calma, nós vamos voltar nas definições com os exercícios. E aí, você vai ver a mágica, né, das definições. Elas nos auxiliam, tá certo? Bora lá. Vamos tocar o barco. Anote, tá, pessoal? Anote, escreva. O conhecimento tem que passar, né, pela escrita, cara. Você tem que anotar, tem que sujar o papel. Assim você aprende de verdade, para não esquecer mesmo. Bora! Vamos lá! Observe aqui, nós vamos fazer esse joguinho. Nós vamos jogar com as definições e com o exercício, que assim fica claro, translúcido, beleza? Evidente. A Lua de Londres, o primeiro, roubou meu noivo. A Lua de Londres roubou meu noivo. Onde é que está a afirmação? Roubou meu noivo. E aí, a pergunta que vem depois. Quem? Opa, a Lua de Londres. A Lua de Londres é o quê? O sujeito. O sujeito. Por quê? Vamos voltar à definição? Porque ele é o termo que funciona como suporte da afirmação. Cadê a afirmação, pro? Roubou meu noivo. Opa, se a afirmação é roubou meu noivo, a afirmação, né? A afirmação é o predicado. É o termo que está afirmando uma coisa sobre o sujeito, sobre o agente lá, né? A Lua de Londres roubou meu noivo. Roubou meu noivo é o predicado. Boa! Ó, o Lima Barreto aqui ficou contente com a sua resposta. Maravilha. É o predicado. Porque é a afirmação feita sobre o sujeito. E o sujeito? Ora, ele é o termo da oração, que é o suporte da afirmação. Porque você tem que afirmar alguma coisa sobre algo, não é verdade? É sobre o sujeito que se afirma. O predicado, né, é este termo. Maravilha? Vai ficar translúcido. Vamos lá. Amanhã levantava-se bonita. Onde está a afirmação? Hã? Ah, você já sabe. É, você já sabe. Onde é que está a afirmação? Levantava-se bonita. Essa é a afirmação. Mas afirma isso sobre quem? Sobre o termo que é o suporte dela. Quem é o suporte? O sujeito. O sujeito é o termo suporte da afirmação, tá? Feita através do verbo. Nossa, professor, que linguajar difícil. Não, essa é a definição que vai nos auxiliar sempre, tá? Que vai te auxiliar sempre. Tem uma afirmação, tem que ter o suporte dessa afirmação. O suporte é o sujeito. A afirmação é o predicado, meu consagrado. Poxa! Maravilha? Olha a terceira. A moléstia não curava de jeito nenhum. Onde é que está a afirmação? Não curava de jeito nenhum. O que, prof? É, a moléstia. A moléstia é o sujeito? Sim. Ela é o termo suporte da afirmação feita através do verbo. Você já está decorando, né, a definição?
E no começo do vídeo você estava chateado, bravo, que não conseguia por conta de definição. A definição é a margem do nosso rio caudaloso, que é a língua portuguesa. Assim você aprende. Ora, o termo suporte é a moléstia e a afirmação é o predicado. Que beleza, que beleza. Continuemos. 4. O fato foi discutido na reunião de ontem. E aqui tá grifado ali, tá de vermelho tudo. Vai me perdoar por isso. Mas o sujeito é o fato. O fato. O fato foi discutido. Não é isso? Maravilha. Foi discutido na reunião de ontem. Ótimo. E agora? Se eu te pergunto, qual é a afirmação? Foi discutido na reunião de ontem. Maravilha. Foi discutido mesmo. Né? O fato foi discutido na reunião de ontem. Qual é a afirmação? Foi discutido na reunião de ontem. Qual é a pergunta? O quê? Essa afirmação precisa de um suporte. Corta aqui pro Pro. Meu querido, essa afirmação precisa de um suporte. Quem é o suporte da afirmação? O sujeito. O sujeito. O sujeito é o fato. Foi discutido na reunião de ontem o predicado. O predicado, porque é a afirmação. A afirmação, né, sobre o termo suporte. Que maravilha. Você decorará. De coração, porque decora é gravar no coração. Se você não sabia, né? Core em latim é coração. Decora é guardar no coração, tá? Então, maravilha. Vamos avançar a águas mais profundas. Maravilha. Agora perceba, lembra que nenhuma daquelas nossas definições, daqueles 3 critérios, melhor dizendo, não tinha aquela possibilidade, aqueles 3 critérios que nos levavam a ver a concordância, a posição e a permutação? Vamos também macetar eles, beleza? Então veja, a concordância, né? Vamos ver se tem concordância com o verbo. Lua de Londres roubou. Não tá Lua de Londres roubaram, né? Não. Lua de Londres roubam. Não. O verbo está concordando com o termo. O verbo está concordando com o sujeito. Beleza, o primeiro critério obedeceu. A posição. Sim, usualmente ele vem na frente. E tá certinho, olha lá. A Lua de Londres tá precedendo o verbo. Maravilha. E a outra? A permutação. Eu posso trocar o núcleo, que nós vamos falar o que é, calma, tá? Não se apresse, beleza? Nós vamos falar o que é isso. Mas quando o núcleo do sujeito é um substantivo, pode ser permutado. Vamos ver se dá para permutar? A Lua de Londres roubou o meu noivo. Eu posso dizer ela roubou o meu noivo? Posso. Eu posso dizer isso, né? E o sentido permanece. Que maravilha! É o sujeito mesmo, tá? Obedeceu a todos os critérios: concordância, posição e permutação. Que maravilha! Que maravilha, meu querido! Se você não deixou o like até agora, que você aprendeu tudo, ó a cara do Lima aqui, ó. Olha a cara do Lima Barreto aqui, tá? Deixa o seu like, tá? O seu dedo não cai e o meu canal sobe. Valeu? Tamo junto. Então obedeceu aos 3 critérios, tá? Tá lindo, tá lindo. Vamos ver isso na prática? Olha aí o 5º exemplo. Não curava de jeito nenhum a moléstia. Ora, agora a afirmação tá vindo, tá precedendo, né? Tá na frente. Não curava de jeito nenhum. O quê? O quê? Qual é o suporte dessa afirmação? Porque eu estou afirmando alguma coisa. Não curava de jeito nenhum. O quê? A moléstia, que é o meu sujeito. Que beleza! Obedeceu também ao critério da permutação. Da permutação também, porque eu posso trocar por ela. Ela não curava de jeito nenhum. Maravilha? Show de bola. E a posição, né? 6. Na reunião de ontem, o fato foi discutido. Olha aí. Também, tá vendo que ele tá agora em uma outra posição? Né? Tá numa outra posição. Não muda o sentido. O fato continua sendo sujeito porque ele é o termo.
né, sobre o qual o predicado está fazendo uma afirmação. Que maravilha, ele é o suporte dessa afirmação. Porque se eu tiro ele dali, na reunião de ontem foi discutido o quê? Né? A pergunta que não quer calar precisa de um suporte. Esta afirmação precisa de um suporte. O suporte é o sujeito. Maravilha? Show de bola. O 7. Levantava-se bonita amanhã, né? Permutando ali, fazendo ali a troca de posição. A gente pode confrontar com a 2. Ó. Amanhã levantava-se bonita amanhã. Show de bola, meu consagrado. Tá claro, evidente, translúcido para você? Então deixa o seu like. Valeu? Muito bem, muito bem. Vamos a águas mais profundas agora, tá? Bora lá. Seguinte, respira, não pira, né? Bora lá. Toma uma água, certo? Prepara, que vamos a águas mais profundas. Os sujeitos, que nós já aprendemos a identificar, nós já aprendemos que eles são os termos, que ele é o termo, né? Suporte de uma afirmação. Essa afirmação é o predicado, né? Que através de um verbo afirmou algo sobre o sujeito. Olha que beleza, você já decorou essa definição, tá? Maravilha, maravilha. Existem tipos de sujeito, tá? Porque nem todo sujeito é igual. Você aí andando pela rua, você sabe que nem todo sujeito é igual. Um é cabeludo, eu sou careca, estou careca, né? Estou careca, tenho barba, estou com barba. Mas nem todo sujeito é igual, não é isso? Você é diferente, todos nós somos diferentes. As pessoas que agem pelo mundo, os sujeitos do mundo, são diferentes, né? Existem tipos de sujeito. Muito bem. Falo isso por quê? Porque existem também tipos de sujeitos, eles são subclassificados. Professor, vai ficar difícil? Não. Vai ficar claro, evidente, translúcido, principalmente se você sentar o dedo nesse like aí, né? Pro meu Lima Barreto dar um sorriso aqui, ó. Tô tentando. Quando chegar o seu like, ele vai sorrir. Maravilha? Então veja. Sujeito determinado simples. Meu Deus. Corta aqui pro pro. Calma. Calma. Calma que é tranquilo. Lembra? Lembra que a definição vai ajudar você? Lembra que a definição são as margens de um rio caudaloso que seguram o rio ali no seu curso? Exatamente isso que vai acontecer, meu consa. Fica tranquilo. Sujeito determinado simples é. Veja bem, vou mastigar aqui para tu. Sujeito, porque é o termo suporte. Isso você já entendeu. Mas por que é determinado? É porque você consegue determinar ele na frase. Só por isso. Sem grilo, sem medo, ok? Você consegue determiná-lo na frase. Maravilha. E por que ele é simples? Porque ele só tem um núcleo. Ele é simples. É um sujeito só, é um sujeito simples. Ele só tem um núcleo. Então, pro, você está me dizendo o seguinte, que esse nome aí, grandão, sujeito determinado simples, é simplesmente que é o sujeito, beleza? Ele é determinado porque eu consigo encontrá-lo ali. Ele é evidente na oração, isso mesmo. E ele é simples porque tem um núcleo só. É só isso, meu consagrado. É só isso. Tá? Vamos lá, anote, escreva, ok? Faça o seu mapa mental, né? Anote, beleza? Muito bem. Olha lá, ele ocorre quando a terminação do verbo e o contexto permitem. Calma. A terminação do verbo, lembra que o verbo vai concordar com o sujeito? Essa terminação, né? E o contexto vão te permitir reconhecer que existe um elemento ao qual o predicado está fazendo a afirmação. Se é evidente na frase, né, na oração, que existe um termo a qual o predicado está se referindo, está ali, está translúcido, está evidente, ele é um sujeito determinado. Maravilha? 1.2. Identificar quem é esse elemento. É fácil identificá-lo ali. Ele não está oculto. Opa, olha eu dando spoiler. Ele não está oculto. Ele está identificado ali. Sabe? Está evidente que ele está ali. Muito bem.
Então, ó, existe algo ao qual o predicado está fazendo referência e é possível identificá-lo na frase, esse elemento. Maravilha. E 1.3, apenas um núcleo, porque ele é simples. Lembra que eu falei para você? Ele é simples. É um termo fundamental básico. E aqui já, né, aprofundando o que é um núcleo. É o termo fundamental básico, tá? Fundamental ou básico, que é o suporte, né? Que de fato é o suporte daquela afirmação. Professor, tá difícil. Meu Deus, toma água. Respira. Eu já disse a você que as definições nos ajudam. As definições nos conduzem. Vamos lá. Vamos lá. Olha o exemplo. E você vai ver que vai ficar fácil. Já deixei aqui no esquema que nós vamos conseguir olhar para a definição e olhar para o exemplo, tá? Elas vão nos ajudar e muito. Vamos lá. A ferramenta garante a eficiência. Muito bem. Cadê o verbo? Garantir. Garante. Ótimo. Garante. Garante a eficiência. Garante a eficiência. Isso é uma afirmação. Garante a eficiência. Mas está afirmando sobre quem? Opa, eu preciso do termo suporte. Cadê esse termo suporte? Quem garante a eficiência? A ferramenta. Muito bem, a ferramenta é o meu sujeito. Garante a eficiência, que é a afirmação sobre ele, é o predicado. Maravilha. Maravilha. Ora, mas esse sujeito, né? Ele está plenamente identificado aqui. Consegui identificá-lo. Que maravilha. É um sujeito determinado. Opa! Maravilha, o contexto me ajudou. Olha lá, ó. A terminação do verbo, né? Tá concordando. E o contexto me permitiu, né, reconhecer ali. Maravilha, sujeito determinado, né? Eu reconheci que existe um elemento ao qual o predicado se refere. Existe, ele está aqui. Ele não está oculto. Ele está ali, ó. Garante eficiência, a ferramenta está aqui, né? Essa afirmação está sendo feita sobre um suporte que eu consigo reconhecer. Garante eficiência. Está aqui a ferramenta. Maravilha. E ali o outro. Identificar quem é esse elemento. Eu identifico, é a ferramenta. Maravilha. Aí agora, apenas um núcleo para ele ser considerado simples. Eu já vi que é o sujeito. É determinado porque eu consigo apontá-lo aqui na oração. E é simples porque tem um único núcleo. Perceba. Eu posso tirar ali o artigo A, que está funcionando como adjunta de nominal, né? Depois nós falamos sobre isso, mas eu posso dizer ferramenta garante a eficiência. Ferramenta. Não é a ferramenta e a ferramenta e o alicate, a ferramenta e o pedreiro. Não, só a ferramenta garante. Opa, só a ferramenta está funcionando como suporte da afirmação. Sujeito simples, determinado simples. Sujeito, porque é o suporte da ação. Determinado, eu consigo reconhecê-lo aqui, né? Tá lúcido, tá translúcido, tá explícito. E 3, né? Simples, porque só tem um núcleo base. Maravilha. Maravilha. Olha o segundo. Vai ficar translúcido para você. A língua portuguesa é dos brasileiros. O que é dos brasileiros? Que é a minha afirmação. Eu não estou fazendo uma afirmação? É dos brasileiros. Se eu chegar para você e dizer é dos brasileiros, você vai me perguntar o que, professor? A língua portuguesa. Opa! A língua portuguesa é o meu sujeito. É determinado? Sim. Que está translúcido aqui. Determinado. Né? Tá evidente aqui. O contexto me permite. Né? O verbo, a terminação do verbo também me permite encontrá-lo. Né? Esta afirmação é feita sobre o suporte que está aqui, a língua portuguesa. Maravilha. Já identifiquei. Só tem um núcleo. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Sujeito determinado simples. Não tá a língua portuguesa e a língua tupi-guarani são dos brasileiros. Não, não tá assim. A língua portuguesa. A língua portuguesa é dos brasileiros. Maravilha. Maravilha.
Show de bola. Olha o outro. As armadilhas são preparadas pelos avaliadores. O que são preparadas pelos avaliadores, que é a minha afirmação, que é o meu predicado? As armadilhas. As armadilhas. Opa, o contexto me permitiu achar, né, este termo suporte, ou seja, o sujeito. O verbo está concordando. Armadilhas são. Não poderia estar escrito armadilhas é. Armadilhas são, o verbo está concordando. Maravilha. O sujeito está vindo antes, né? Está precedendo o verbo. Nossa, tudo lindo. Vamos classificar esse sujeito agora. Ele é determinado, porque eu estou vendo ele aqui, está evidente, né? E ele é simples porque tem um núcleo só. Não está escrito as armadilhas e as tramóias, né? São preparadas pelos avaliadores. Não. As armadilhas. Armadilhas é o meu termo fundamental, básico da afirmação. Armadilhas são preparadas pelos avaliadores. Sujeito simples e determinado. Um único núcleo. Um único núcleo, meu consagrado. Corta aqui pro pro. Um único núcleo, né, Lima? Um único núcleo. Maravilha, sujeito simples. Sujeito simples. Bora, olha a próxima. Depois do assombro, veio a desilusão. Eu posso mudar, porque está na ordem direta aqui. Eu posso dizer, a desilusão veio depois do assombro. Opa, o que foi que veio depois do assombro? Hã? O Lima escutou aqui. Beleza. A desilusão. A desilusão é o quê? O meu sujeito. Porque ela é o suporte. Do quê, pro? Da afirmação que você fez. Você me disse que uma coisa veio depois do assombro. E eu te perguntei o quê? Você disse a desilusão. Você conseguiu identificar aí na frase o que que é. Tá explícito aí, né? O contexto te permitiu saber do que desse predicado está se referindo. Aqui essa afirmação está se referindo ao quê? A desilusão. Ela é o meu sujeito. Tá determinado. Tá aí, ó. Tá na frase. Tá explícito. Tá translúcido. Tá evidente. Tá claro. Ele é simples. Porque só tem um núcleo. Desilusão. Desilusão veio depois do assombro. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá vendo só? Corta aqui pro pro. Tá vendo só como a definição te ajuda? Tira essa ideia, né? Essa ideia torpe que os meios de ensino modernos tentam empurrar, né? Para que nós esquecemos. Ficam taxando de decoreba. Não! A definição nos ajuda. A definição nos ajuda, né, a criar raízes de conhecimento. Não ficar só no macete. Beleza? Maravilha. Você já se inscreveu? Porque você está aprendendo muito. Tá? Você vai aprender sempre aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Maravilha? Senão, ó, o Lima vai pegar você, hein, meu? Vamos lá. A última. O meu livro de português está gasto. Cadê a afirmação? Está gasto. Eu ouvi um quê? Isso. O que é que está gasto? Aqui, termo da oração, esta afirmação está se referindo. Cadê o suporte desta afirmação, meu consagrado? Tá aqui. Tá aí. O meu livro de português. O meu livro de português é o sujeito. Que maravilha! Que maravilha. Né? Está gasto é o predicado, porque é a afirmação feita sobre ele. Maravilha. Ora, mas peraí. Que tipo de sujeito? Não. É um sujeito determinado. Tô vendo, tá aqui. Tá explícito aí. Maravilha. Tá. Eu consegui reconhecer ele através do contexto, né? Está gasto. Só voltei o meu livro de português. Maravilha. Ele tem apenas um núcleo, porque eu posso dizer livro está gasto, né? O núcleo é livro. Que maravilha! Apenas um núcleo, sujeito simples, um núcleo só. Só um núcleo. Não tá aí o meu livro e o meu sapato, o meu livro e o meu caderno. Não. Só o livro tá gasto. Só o livro de português está gasto. Maravilha. Sujeito simples. Determinado porque está aí na frase. Maravilha. Maravilha. Tá vendo, meu consagrado? É simples.
quando você alia a definição com o exercício, tá? Depois você pode criar o seu macete. O macete, o verdadeiro macete, ele tem que sair da definição. Ele tem que sair da definição, né? E você deve criar os seus, tá? Você deve criar os seus próprios atalhos. Como eu disse, as definições são as margens desse rio, aonde a água corre, tá? Nós precisamos delas. Elas são essenciais. Depois você pode criar o seu macete, tá certo? Maravilha. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui a câmera, beleza? Aguenta aí. Maravilha. Vamos a águas mais profundas. Você entendeu que é um sujeito simples, determinado simples. Determinado porque você, né, consegue ali reconhecê-lo. O contexto te ajuda, a terminação do verbo te ajuda, né? E só tem um núcleo. Aí ele se torna simples, é um núcleo só. Ora, se o simples é apenas um núcleo, o composto é o quê? São dois núcleos. Dois núcleos ao qual o predicado faz a afirmação. Ou seja, haverá dois suportes. Certo? Dois suportes dessa afirmação. Maravilha. Dois suportes. Isso vai ficar fácil. Vai ficar translúcido. Vai ficar evidente e claro para você. Vamos lá aos exemplos. Moléstia e saúde são dois caroços do mesmo fruto. Onde é que está a afirmação? São dois caroços do mesmo... Isso, Lima. Isso. Valeu. Obrigado por você avisar. São dois caroços do mesmo fruto. Essa é a afirmação. Vou chegar lá na sua casa. São dois caroços do mesmo fruto. Quem? Né? Irão gritar a mim. Quem? Moléstia e saúde. Perceba. Agora, né? Os dois estão concordando com o verbo. Não tá assim, moléstia e saúde é dois caroços. Não. Moléstia e saúde são. Concordou com o verbo. Maravilha. Né? Dois caroços do mesmo fruto. Moléstia e saúde é o nosso sujeito. Bom, bom demais. Tá bom, mas agora eu percebi que eu tenho dois núcleos. Moléstia e saúde. Que beleza. Então, o sujeito composto. Por quê? Porque tem dois núcleos. Que maravilha. Sujeito composto. Dois núcleos, né, fazem parte, são suporte da afirmação, né, que o predicado fez. Que beleza. Olha o segundo. O canto dos pássaros e a vegetação do parque encantavam os visitantes. O canto dos pássaros e a vegetação do parque encantam os visitantes. Cadê a afirmação dessa frase? Encantam os visitantes. Cadê o suporte dessa afirmação? Quem é que encanta os visitantes do parque? O canto dos pássaros e a vegetação. Ora, tem dois termos aí que funcionam como suporte desta afirmação. Dois termos que estão concordando com o verbo. Dois termos que estão precedendo o verbo. Dois termos que eu posso trocar por ele, ela, eles e elas. Porque eu posso dizer elas encantavam ou elas encantam os visitantes. Quem? O canto dos pássaros e a vegetação. Eles encantam, né, os visitantes. Quem? O canto dos pássaros e a vegetação. Dois núcleos, o canto, vegetação. Sujeito composto. Composto por dois núcleos, meu consagrado. Deixa o like. Você está aprendendo. Sujeito composto. Por quê? Porque tem dois núcleos. Né? O nome completo dele é sujeito determinado porque você determina. Tá translúcido aí. Tá claro, tá evidente. Né? O contexto te permite, o verbo está concordando, a terminação verbal te permite reconhecer. É determinado. E é composto porque tem dois núcleos. Olha os dois núcleos lá. Moléstia e saúde na primeira. O canto e a vegetação na segunda. Que maravilha.
Que maravilha. Olha o 3. O menino e a menina conheciam a vizinhança. Conheciam a vizinhança é a minha afirmação. É o meu predicado. Você já decorou, glória. Que maravilha. É o predicado. Tá, mas quem conheciam a vizinhança? Quem? O menino e a menina. 2 núcleos que funcionam como suporte da afirmação feita pelo predicado através do verbo e você já decorou a definição, que não vai largar mais você. E você vai conseguir navegar águas profundas com ela. Maravilha! Conheciam a vizinhança quem? O menino e a menina. Sujeito determinado, porque tá aí na frase, tá translúcido, tá evidente, tá claro. E composto de 2 núcleos. São 2 núcleos que funcionam como suporte da afirmação feita pelo predicado. Suporte da afirmação feita pelo predicado. Suporte da afirmação feita pelo predicado. Maravilha! Chegaram ontem de Lisboa meu tio e meu primo. Quem chegaram? Quem chegaram? Essa afirmação precisa de um suporte. Cadê? Tá no plural, chegaram. É mais de um. Meu tio e meu primo. Eu posso também trocar eles chegaram. Epa, o sujeito é meu tio e meu primo. Maravilha. Mas é um sujeito composto. Por quê? Porque é composto de 2 núcleos. Tio e primo. Lindo, lindo, maravilhoso. Tá vendo, meu consagrado? A definição te ajuda. A definição é tua amiga. Se você souber usá-la de uma maneira inteligente, como eu disse no começo do vídeo. Simbora! Luana e Matheus casaram-se sábado passado. Cadê a afirmação pro casaram-se sábado passado? A afirmação, você já está percebendo isso? Você é sagaz, você é inteligente. A afirmação está no verbo. Casaram-se sábado passado. Opa! Quem? Quem que eu quero saber? Que não me convidou? Que não me trouxe um bem casado? Cadê? Esse casal que não me trouxe um bem casado aqui, que não me chamou para essa festa. Que maravilha, né? Será que foi você, meu consagrado? Luana e Matheus casaram-se sábado passado. Opa, Luana e Matheus. Luana e Matheus. Nosso sujeito tá aí. Tá determinado. Agora, ele é composto por 2 núcleos. Luana e Matheus. Que maravilha. Então é composto. É composto, meu irmão. É composto, meu consagrado. Maravilha. Show de bola. Tá? Mais de um termo ali é fundamental, né, para aquela afirmação. Show? Muito bem. Show. Vamos avançar a águas mais profundas, beleza? Queria que você atentasse para essa observação aqui, né? Quando o sujeito determinado é composto, pode dar-se a concordância com o núcleo mais próximo se o sujeito vem depois do verbo. Calma, tranquilo. O que acontece? Lembra que usualmente o sujeito precede o verbo? Quando ele é composto e vem depois do verbo, a concordância vai se dar com o termo mais próximo. Ih, calma. Olha comigo aqui. Foi neste ponto que rompeu o alarido. Tá vendo que rompeu? Foi neste ponto que rompeu, não é a nossa afirmação? Aí vai vir o que rompeu, porque aí a pergunta é evidente. O que rompeu? O que rompeu? Vai ser o sujeito. E aí perceba, o sujeito vai ser composto, ó. O alarido, os choros e os chamados que ouvimos. Tudo isso é o sujeito? É. Opa, mais de um núcleo. Sim, é composto. Composto por alarido, choros e chamados que ouvimos. Tudo isso aí. Sujeito composto. E aí perceba, o verbo veio antes. Usualmente, ele vem depois. Dessa vez ele veio antes. Uma inversão, né? Ficou na ordem indireta. Maravilha. Neste caso, tá? O verbo vai concordar, não com todos. Ele vai concordar, ele pode concordar, né? Com o primeiro termo ali,
com alarido. Tá vendo? Ó? Foi neste ponto que rompeu o alarido, vírgula, os choros, vírgula, e os chamados que ouvimos. Beleza, meu consa? Maravilha, meu querido? Respirou? É aula completa, é aula didática, é aula para você não esquecer. Por quê? É o Inesquecível Pro. Maravilha? Deixe seu like, deixe seu gostei. Tá certo? Vamos fazer uma rodada de exercícios para massificar esse conteúdo, né? Para gravar no coração, para decorar. Bora lá, vamos nessa. Então bora, vamos classificar os sujeitos. S para simples e C para composto. Lembrando que você já aprendeu o predicado, o sujeito e o predicado. Maravilha? Então, ó, 4 coisas essenciais aqui que a gente aprendeu hoje. Sujeito, identificá-lo, né? O predicado, saber identificá-lo. Sujeito simples e o sujeito composto. Vamos lá, vamos treinar isso aí? Deixa eu até me ajeitar aqui. Prepara o teu lápis. Copie estas frases, tá? Copie essa frase. Copie estas frases. Copie esse exercício. Né? Para que você possa fazer e identificar, confrontar com as definições. É assim que você vai aprender, meu consagrado. É assim que o conteúdo não vai sair mais da sua cabeça. Você vai gravar de coração. Beleza? Vamos lá. Vamos classificar então esses sujeitos aí. Belezura? Vou pegar minha canetinha aqui para nós fazermos juntos. Show? Então bora lá, tá? Vou fazer junto com você aí. Maravilha? Simbora. Olha esse primeiro. As malas de Beatriz estão prontas. O que é que tá pronta? Opa, o que tá pronta? Aqui, ó. Essa é a minha afirmação. Esse é o meu o meu predicado. Peraí, isso aqui é uma afirmação. Tem que ser feita sobre alguma coisa, né? Sobre um termo que suporte isso aqui. As malas de Beatriz. Olha aí que maravilha. As malas de Beatriz. As malas de Beatriz é o sujeito. Espera um pouquinho. Mas é só as malas. É um sujeito simples, apenas um núcleo. Malas estão prontas. Olha aqui o núcleo aqui, ó. Malas. O núcleo é malas. Então, o sujeito... Isso, meu consagrado. S de simples para ele. Show de bola. Olha o A2. Guilherme Prado, radialista brasileiro, estava hospitalizado. Quem? Quem estava hospitalizado? A que termo da oração esta afirmação está se referindo? Guilherme Prado. Opa, o contexto me ajudou, né? Tá evidente, então o sujeito determinado. Tá aqui na frase, você tá vendo. A gente conseguiu grifar aqui, ó. Maravilha. Lindo, maravilhoso. Apenas um núcleo. Guilherme estava hospitalizado. Opa, Guilherme Prado estava hospitalizado. Show de bola. Apenas um núcleo determinado. Sujeito determinado, simples. Isso, meu consagrado. Show. 3. A música sacra e a liturgia encantam a todos os fiéis. Opa, espera um pouquinho. Encantam a todos os fiéis. Esta é a afirmação. Você vai me perguntar: quem? O quê? A música e a liturgia. Opa! 2 núcleos, 2 suportes da afirmação feita pelo predicado. Sujeito determinado, porque você está conseguindo até grifá-lo. Aqui, ó, tá aqui. Determinado composto, são 2 núcleos. Maravilha. Então, C para ele, C de composto. Maravilha. 4. Os surfistas de Madagascar treinavam constantemente. Olha a afirmação que eu estou fazendo aqui. Estou afirmando isso aqui, ó. Treinavam constantemente. Esta afirmação é o meu predicado, você já sabe. Mas eu preciso do suporte. Cadê o suporte? Ou seja, quem treinavam? Quem? Os surfistas. Os surfistas de Madagascar. Espera um pouquinho. Olha o núcleo aqui. Surfistas. Surfistas treinavam? Sim. Não confunda, hein? Plural com composto, tá?
Porque aqui eu só tenho um núcleo mesmo, só surfistas. Opa! Então, sujeito simples, determinado. Que maravilha! Que maravilha! Tá vendo só? Os bons alunos, que é o 5, merecem o elogio dos colegas. Que maravilha! Os bons alunos. Os bons alunos merecem o elogio dos colegas. Show! Quem merecem? Quem merecem? Porque essa aqui é a minha afirmação. Quem merece? Quem merecem? Os bons alunos. Os bons alunos é o meu sujeito, porque ele é o suporte da afirmação, meu consagrado. Você vai decorar. Eu vou martelar esse conhecimento na sua cabeça. Fique em paz. Beleza. Só tem um núcleo. Só tem um núcleo. Porque quem merece? Alunos. Maravilha. Só tem um núcleo? Sujeito S de simples. Simples determinado. Você conseguiu até grifar o bichão aí. Tranquilo. 6. Saíram-se mal os jogadores do meu time. A afirmação tá aqui, ó. Saíram-se mal. Quem? Os jogadores do meu time. Os jogadores do meu time é o sujeito desta oração, porque ele é o suporte desta afirmação que você está fazendo. Não é não, Lima? É. Maravilha. Um único núcleo. Saíram-se mal os jogadores. Jogadores saíram-se mal. Opa! Sujeito simples. Lindo, lindo, maravilhoso. 7. Os vizinhos vivem brigando o dia todo. Que barraqueiros, né? Como são barraqueiros? Você tem aí vizinhos barraqueiros? Pois é. Eles vivem brigando o dia todo. Quem vive brigando? O curioso, né? O curioso vai perguntar, quem vive brigando? Os vizinhos. Opa! Eu tenho um termo a qual o predicado está fazendo uma afirmação. E é explícito aqui na frase, ó. Dá até para grifar. Determinado. É simples ou composto? Ora, só tem um núcleo. Vizinhos vivem brigando. Vizinhos. Que maravilha! Sujeito simples. Simples. Apenas um núcleo. S de simples. 8. Paulo e Silas. Paulo e Silas. Perceba. Paulo e Silas saíram da prisão. Quem saíram? Porque aqui tem uma afirmação. Saíram da prisão por obra do anjo. Saíram da prisão. Cadê o suporte desta afirmação? Cadê? Paulo e Silas. Opa, Paulo e Silas. Então tem Paulo e tem Silas. Eu tenho dois núcleos que funcionam como suporte da afirmação feita pelo predicado. O que eu tenho? Um sujeito composto, composto por dois núcleos. C para ele. Beleza, meu consagrado? Que jornada, hein? Que maravilha! Que maravilha! Você pegou, você aprendeu, né? Coisas essenciais. Você gravou de coração aquilo que é para ser gravado. Não foi mais uma decoreba, não. Foi conhecimento, né, que você absorveu de uma maneira eficiente, tá? Que maravilha! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir, o seu like. Comenta aqui se ficou alguma coisa que você não entendeu direitinho, tá? Porque eu pretendo aqui que você entenda verdadeiramente, saia sabendo, tá bom? Se possível, volte o vídeo, pegue, né, aquela parte que você titubeou, que ficou um pouquinho obscuro para você, volta, anote, tá? Escreva, ok? Para que você possa guardar, decorar no coração, tá certo? Eu agradeço a sua presença até aqui, né? Agradeço por ter assistido este vídeo. Peço seu like, peço também que você se inscreva aqui nas minhas redes sociais, né? Segue lá no Instagram, também no Instagram, tá? Pro também tá por lá. Valeu, meu consagrado. Muitíssimo obrigado. E até a próxima lição de gramática. Valeu!